uma relação com os bancos, na verdade, que eu quero trazer aqui. Quando você abre uma conta num banco grande aí, Brasil, Bradesco, enfim, esses bancos tradicionais, você só é mais um cliente que está utilizando daquele serviço e paga por aquele serviço. Tem a taxa lá anual, anuidade, enfim. Você paga para utilizar o caixa em qualquer lugar, qualquer cidade. Você paga para utilizar o papel de cheque, que hoje em dia está acabando, mas você paga tudo. Lá no Sicoob, quando você entra, você, na verdade, não é um cliente. Como você disse, você é um sócio da empresa. Hoje, para mim, para você, para eles sermos sócios de um banco desses grandes, a gente precisa entrar numa corretora, entrar na Bolsa de Valores, comprar ações fracionadas dessa empresa, e aí sim eu posso falar, sou sócio. O Sicoob não. O Sicoob já cortou todo esse caminho e trouxe para um contato muito mais próximo entre eu, como pessoa física ou pessoa jurídica, com a instituição financeira. Então eu quebro todo esse caminho que eu precisava fazer para ser um sócio, né? E somente de abrir uma conta ou começar a movimentar, eu já sou associado à instituição financeira, né? Sim, o ponto é esse, e o mais interessante é o seguinte, até um ponto nessa questão, igual você falou assim, olha, vou ser acionista de um banco, por exemplo, Banco Brasil, vamos pensar assim, eu fui lá, comprei as ações do Banco Brasil. Quanto mais ações do Banco do Brasil tiver, mais dividendos eu recebo. O Sicoob, ele trabalha da seguinte forma, quanto mais você movimenta, quanto mais você traz a sua movimentação para o Sicoob, maior é a sua participação. Então, digamos que eu estou lá no Sicoob tem 10 anos, mas o meu movimentozinho é pequeno e tudo mais. Você chegou esse ano, mas se pegou, fez um grande movimento, vai voltar um recurso maior para você. Porque essa questão da reciprocidade. Então, a gente valoriza isso. Quanto mais você valorizar a cooperativa, mais vai voltar para você. Entendeu? Mas então, nós vamos ser valorizados também. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Porque fica aquela questão, não, mas eu estou há 10 anos lá, então quer dizer que eu tenho que receber mais? Não, mas você pode estar há 10 anos, mas você está movimentando, né? Você tem reciprocidade. Então, quando você, não, eu abri agora minha empresa, estou movimentando lá, bacana, concentrando as minhas movimentações, você vai ter um maior resultado, porque você gera um maior resultado para a cooperativa, né? Para o ambiente que você se encontra. Então, automaticamente, isso vai voltar numa maior concepção para você. Entendeu? Pô, isso é muito legal. E assim, o Sicoob trabalha com diversas linhas de investimentos também, né? Já puxando o gancho aí para o lado de investimento. Vocês têm desde lá renda fixa e tal. Que armas que eu, como um cliente, um sócio do Sicoob, posso trazer ou posso utilizar para crescer meu capital, para fazer um investimento, alguma coisa assim? Bom, assim, quando a gente pensa na questão dos investimentos, né, nesse ponto, vamos colocar assim, o Sicoob, ele está começando a ampliar a sua base de investimentos. Então, hoje você tem os investimentos em renda fixa, né, você pode, né, a gente fala lá os RDCs, que é compatíveis ao CDB dos bancos, a gente tem a LCA, que é um baita produto que tem isenção de imposto de renda. A gente tem também os fundos de investimentos, aí você pode pensar nessa questão aí de investir nas ações. Tem o Tesouro Direto, acho que é um caminho maravilhoso aí para a gente investir na renda fixa, né? Só pegando um pouquinho para falar aqui, igual por exemplo, qual o cenário que a gente está vivenciando hoje? O cenário de inflação alta, né? E a gente tem também uma elevação na taxa de juros. Então a gente tem dois títulos bacanas lá que a gente pode pensar em investir, que é o Tesouro IPCA, que ele te paga um cupom, né? Mais a inflação, então você está protegido da inflação. E tem um outro também que é um pós-fixado, né? O que é esse pós-fixado? Ele acompanha a elevação na taxa de juros. Sim. Então assim, o Sicoob hoje tem aí esses produtos para estar oferecendo para os associados. Hoje, né, na cooperativa, você ainda não consegue operar diretamente, né, no home broker para investir em ações, mas já existe um projeto para a gente também iniciar nesse mundo também aí da parte das ações, fundos imobiliários. Pô, que legal, né? aí sim. A gente está caminhando, devagarzinho a gente vai chegando lá. Eu acredito que o futuro dos bancos, enfim, das cooperativas são se conjugar ali dentro, virar um ambiente único entre corretoras e bancos mesmo, que unam todas. Porque hoje em dia a gente ainda precisa abrir uma conta na corretora, abrir uma conta no banco. Aí você tem que transferir o dinheiro para a conta da corretora para você poder entrar na bolsa, que é a corretora que faz a ligação, né, entre você e a bolsa de valores. Eu acho que o caminho natural, acredito eu, seja que os bancos
vão cada vez mais interligando as corretoras e criando instituições financeiras aí que abrangem toda a gama que a pessoa precisa para investir ou não investir ou guardar o dinheiro, enfim. Eu acho que esse é o caminho natural. Não sei se você concorda. Então, eu acho que na verdade isso já existe nos grandes bancos, né? A gente fala que são bancos, né, múltiplos, né? Então eles podem atuar em carteira comercial, que são as operações básicas que a gente vivencia, e o banco de investimentos. Ele já tem isso. Só que na verdade isso não é rentável para eles. Então a questão eles não divulgam. Mas como você tem, igual você comentou, o crescimento das cooperativas, o crescimento das corretoras, eles estão se vendo obrigados a mostrar que eles têm isso. Né? Esse é o ponto positivo da concorrência. Então eles estão precisando mostrar, opa, a gente também tem, né, esses produtos, então vamos mostrar para os nossos clientes. Então isso está mudando, que é um ponto muito positivo. Né? Eu acho assim, a gente precisa desconcentrar um pouco, né, o mercado financeiro. Mas por que existia essa concentração, né? Existe, na verdade, essa concentração? Porque é um mercado muito regulado. Então, é muito difícil você... eu vou montar um banco. Não é tão simples assim, né? Então, esses grandes bancos foram comprando os menorzinhos e foram crescendo. Com a concepção agora, o Banco Central, né, percebendo, havendo essa necessidade. O próprio governo, né, esse governo atual agora, é uma bandeira que ele está defendendo muito dessa questão mesmo das fintechs, né, de quebrar realmente esse monopólio dos grandes bancos. Então está incentivando muito esse lado aí das fintechs. Então a gente já começa a perceber uma quebra, né, nesse domínio desses grandes bancos. Então acho que o ponto-chave é esse. E o caminho é esse mesmo. Cada vez mais a gente tem uma descentralização, a informação hoje, a gente tem a internet aí, né, que traz muita informação valiosa. É lógico que a gente tem que saber filtrar um pouco isso, mas o caminho é esse mesmo. Então, assim, vai desconcentrar com o tempo, se Deus quiser. Você acha que foi por conta mesmo dessa busca por descentralização financeira, entre aspas, que as criptomoedas estão assim fervendo atualmente? Porque hoje em dia todo mundo fala um pouco de o Bitcoin, não sei o quê, que é um projeto descentralizado, né? Onde não tem um controle regulamentar de instituições financeiras, tal, que o próprio controle é feito pela rede que faz as movimentações, as negociações em Bitcoin, em Ethereum, seja qual criptomoeda for. Você acha que foi por conta dessa necessidade do investidor ou da pessoa que quer aplicar o dinheiro, dessa descentralização dos órgãos reguladores? Sim, eu acho que o ponto-chave é esse mesmo, é a questão de descentralizar. O que a gente está vivenciando, né, nesse período agora de pandemia? Né? O governo está emitindo mais dinheiro. Né? Então, a gente sempre teve isso. Né? Deu um problema, o governo emite mais dinheiro, gera inflação, que é o que a gente está vivenciando. Então, as criptomoedas ela vem com esse intuito, né, de quebrar essa questão do governo ter o monopólio do dinheiro. Então, esse é o ponto-chave. Né? E tem muita coisa bacana por trás das criptomoedas, porque não é só a concepção, a criptomoeda em si, mas todo o sistema que está envolvido. Né? Assim, eu acho que é um mercado ainda, né, que a gente está no comecinho, mas que tem muita coisa bacana para a gente trabalhar com relação a essa parte, que é o ponto que os governos, percebendo que eles estão perdendo espaço para isso. Por exemplo, por que você acha que o governo brasileiro criou o Pix? Né? O Pix vem muito nessa linha de criar o real digital, com o intuito de não perder mercado, né, para as criptomoedas. Então, os próprios governos estão percebendo que eles estão perdendo espaço. Então, entra aí a questão das criptomoedas. Eu acho muito bacana. Né? É lógico que quando a gente pensa nas criptomoedas, né, como investimento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque elas têm uma volatilidade muito grande. Né? Então, hoje sobe 10, amanhã cai 20. Né? Então, tem essas questões. Mas, assim, a concepção por trás ela é muito bacana. Eu acho que o que deixa as criptomoedas tão utilizáveis a ponto de serem autossustentáveis são mesmo a questão do blockchain, a questão da segurança que aquilo traz para uma negociação, e que é uma negociação que você não precisa, não tem taxa de banco regulador simplesmente para você querer transferir um valor para alguém. Então, essa questão o blockchain, ele veio para mim, veio para revolucionar tanto transação financeira, porque o Bitcoin foi a
a primeira forma do blockchain atuar, criada. Criou o blockchain, então vamos criar uma moeda para a gente testar esse modelo do blockchain. Mas hoje o blockchain pode ser usado para muita coisa. Sim. Tem as NFTs que estão agora... Tá na moda Tá agora. na moda agora, né? Eu já vi gente, assim, já cansei de ver gente pensando em trazer o blockchain para o negócio físico, como um meio de validar uma negociação, validar uma transação monetária, validar que seja uma assinatura, alguma coisa assim. Sim. Então eu acho que essa parte das criptomoedas tem o ramo das criptomoedas, que é uma coisa que o blockchain proporcionou, que aí entra na questão se é investimento ou se não é, igual você falou, Sim. mas que veio para mudar muita coisa assim, no dia a dia mesmo das pessoas. Né? Eu não sei até quando as cooperativas ou os bancos vão ainda não utilizar essa ferramenta. Né? Seja, não sei se é interessante para eles utilizar, uma coisa que eles não conseguem regulamentar. Mas creio que todo mundo um dia vai passar por uma experiência de blockchain, eu acredito.